Meu querido irmão, minha querida irmã, você que reza conosco aqui na Rede Século XXI, você que nos acompanha aí na sua casa, ouvimos esta palavra de Deus, desta liturgia deste sábado, 24ª semana do tempo comum. E que riqueza sempre os textos bíblicos da liturgia, de modo especial também da semana. Jesus é aquele que vai convidando a um segmento autêntico e maduro. Quando nós abraçamos a fé em Jesus, nós somos convidados a viver este segmento, esta fidelidade autêntica e sincera. Não podemos ser superficiais. O segmento de Jesus exige de nós um comprometimento profundo, de uma fé madura e que vamos cada vez mais crescendo, brotando, produzindo frutos. Os textos da liturgia de hoje têm uma particularidade. Primeiro, quando nós ouvimos aí a carta de Paulo aos Coríntios, não é? Paulo fala daqueles que duvidam, ou fala aqueles que duvidam da ressurreição. A ressurreição nos faz ser brotados por Deus e crescer em Deus, para que a nossa vida seja testemunhada e vivida como homens e mulheres espirituais. Nós passamos por este mundo, mas somos cidadãos do céu. Aliás, Paulo sempre usa essa expressão: aspirai às coisas do alto, porque lá está a nossa vida, é lá que está aquilo que nós desejamos e almejamos encontrar. É em Deus que nós precisamos viver. Quando então nós olhamos o texto do Evangelho, esta parábola da semente, ou como nós até podemos dizer, qual é o solo em que a semente, a palavra de Deus está caindo em nossa vida, nós vamos entender por que Paulo busca esta expressão, não é? É preciso que a gente queira viver não como pessoas terrestres, mas construindo aqui o nosso desejo de viver no céu. Aliás, no final da primeira leitura, Paulo diz isso, não é? É bom o homem celeste. Assim também vocês serão pessoas celestes, porque queremos viver a nossa fidelidade ao projeto de Deus. A semente cai, a semente é a mesma. Vemos o texto do Evangelho que a semente que é lançada é a mesma. O semeador não se cansa de semear, incansavelmente vai semeando, lançando esta semente. O que difere, o que modifica, o que é diferente é o terreno que essa semente cai. O terreno pedregoso, o terreno coberto de espinhos, o terreno superficial ou o terreno fértil. E aí que está a diferença no texto do Evangelho. E a pergunta que Jesus quer fazer àquela multidão que o escutam é essa: qual é o nosso solo? A semente que Jesus está lançando, Jesus é o semeador, Deus é o semeador. Qual é o terreno em que nos encontramos? Em que esta multidão que ouve Jesus, qual é o terreno deles? Qual é o solo que esta semente está caindo? Superficial? Aquele terreno que não tem profundidade, a semente cai lá e não produz, não tem raiz, qualquer vento, qualquer coisa, qualquer tribulação já derruba, já nos afasta, já nos desliga do Senhor. O terreno cheio de espinhos, que a semente cai ali, até começa a brotar, mas logo os espinhos a sufocam e ela também morre. O terreno bom, o solo bom, o solo em que a palavra de Jesus cai e nós produzimos frutos, não é? Aonde está o nosso solo? Qual é o solo? A nossa vida, o nosso coração é que solo? Às vezes pode ser superficial, às vezes os espinhos. Nosso solo não pode ser espinhudo, não pode ser superficial, mas tem que ter profundidade, adesão de fé. E aí voltamos lá no início, não é, da nossa reflexão.
a nossa fidelidade ao projeto de Deus. Jesus quer que aqueles que estão com Ele, estão andando com Ele, o sigam de verdade, se comprometam com o Senhor. Não apenas vão atrás de Jesus, mas o sigam de verdade. Se tornem verdadeiros e bons discípulos de Jesus. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui hoje rezando conosco, você que está aí em casa, olhemos o nosso coração, olhemos a nossa vida, pensemos qual é o solo que a nossa vida é. Às vezes pode ser que não é um solo fértil ainda, mas o Senhor nos dá a graça de nos tornar este solo fértil. O Senhor nos dá a graça, nos regenera, nos transforma. A palavra de Deus, a semente, é força transformadora, vivificante, renovadora, regeneradora, força de conversão, que transforma o nosso terreno. Muitas vezes árido, muitas vezes seco, muitas vezes espinhudo, muitas vezes pedregoso, em terreno fértil, para que a sua palavra transforme a nossa vida e nos tornemos seus discípulos, comprometidos verdadeiramente com o seu projeto de vida e de salvação.